um problema sério que pode ser o seu. Esse problema chama inveja. E a inveja leva as pessoas a viverem se comparando com as outras, principalmente nesse tempo de Instagram, Facebook, redes sociais. As pessoas ficam lá vendo tudo aquilo e se comparando e morrendo às vezes de inveja e complexo de inferioridade. Pare de se comparar com aquela pessoa, aquela outra pessoa. Você é única. Você é único. Cada detalhe em você, mulher, tem propósito. Pense nisso. É uma palavra de pai para filhos. Por isso, graça e paz, minha filha querida. Graça e paz, meu filho querido. Hoje eu quero falar sobre famílias que vivem sob a aliança de Deus. Sim, capítulo de número 9 de Gênesis. Famílias que vivem sob a aliança de Deus. A palavra do Senhor diz assim: estabelecerei a minha aliança com vocês. Nunca mais será destruída por águas de dilúvio nenhuma criatura e nunca mais haverá dilúvio para devastar a terra. Gênesis capítulo 9, verso 11. Após o dilúvio, Deus abençoa Noé e seus filhos, dá novas direções para a humanidade e estabelece uma aliança perpétua. O arco-íris se torna o sinal visível desta promessa de não mais destruir a terra com o dilúvio. O capítulo 9 de Gênesis também mostra a fragilidade humana revelada no episódio da embriaguez de Noé e a reação de seus filhos, trazendo importantes lições sobre honra, sobre cobertura e consequências familiares. Gênesis capítulo 9 é sobre recomeço, bênção, aliança e responsabilidade. Eu quero que você fique até o final comigo, porque hoje eu quero orar. E hoje eu vou orar por uma pessoa que você considera muito importante, porque esta pessoa foi instrumento de Deus no momento que você mais precisou de uma mão estendida. Essa oração tem a ver com gratidão. Você vai colocar aqui o nome da pessoa que você é muito grata, muito grato, porque no momento que você mais precisou, esta pessoa estava ali estendendo as mãos. Coloca aqui, eu quero orar. Vai ser uma oração de gratidão hoje. Eu vou colocar aqui um irmão que no momento em que eu mais precisei, ele foi um instrumento de bênção. Ele se chama, se não me falha, porque faz tantos anos que isso aconteceu, eu lembro que o sobrenome dele, como ele era conhecido, Ribeiro, mas eu acho que era José Ribeiro. Mas eu vou deixar aqui Ribeiro. Ele era um líder numa empresa chamada COFAP, onde eu trabalhei. Como esse homem me ajudou. Inclusive, se você está me assistindo e conhece nosso querido Ribeiro, que trabalhava na COFAP, era líder, manda esta mensagem para ele. Vamos para o nosso devocional de hoje. Ilustração que pode nos ajudar a compreender melhor essa mensagem. Imagine um pai entregando um contrato vitalício ao filho. Enquanto você viver sobre este acordo, você estará protegido, meu filho. O filho assina, mas com o tempo esquece do valor daquele documento. O contrato não perdeu seu poder, mas o filho perdeu sua consciência da aliança. Gênesis 9 nos lembra: Deus fez uma aliança com nossas famílias. Vou repetir. Deus fez uma aliança com a nossa família. Ela não é esquecida por Ele, mas precisa ser lembrada e honrada por nós. Qual é a primeira lição que nós aprendemos aqui? Famílias abençoadas reconhecem que a vida é dom e ao mesmo tempo missão. Deus abençoou Noé e seus filhos e lhes disse: sejam férteis, multipliquem-se e encham a terra. Gênesis 9, verso 1. No começo da humanidade, não veio com imposição, mas com bênção e propósito. Deus reafirma o valor da vida, da fertilidade e da missão familiar.
O lar é lugar de frutificação e expansão da vontade de Deus na terra. Todos nós precisamos viver com esta consciência. O lar é lugar de frutificação e expansão da vontade de Deus na terra. John MacArthur, um grande teólogo, disse: a bênção de Deus sobre a família é a plataforma para cumprir o mandato divino na sociedade. Então, valorize o privilégio de ser família. Enxergue seu lar como solo fértil para a bênção, para o crescimento espiritual e para o impacto na terra. Viver em família, gente, é uma missão, não apenas uma rotina. Viver em família é uma missão divina e não apenas uma rotina. Qual é a segunda lição que nós aprendemos? A aliança de Deus é um abrigo para gerações que o reconhecem. Sim, é um abrigo para gerações que o reconhecem. Veja o que diz Gênesis 9:9. Estabelecerei a minha aliança com vocês e com os seus futuros descendentes. Veja, Deus não selou uma promessa apenas para Noé, o pai, mas com os seus filhos e as futuras gerações. O arco-íris que até hoje a gente contempla, não é? O arco-íris não era decoração no céu, mas um memorial visível da fidelidade de Deus. Toda vez que eu vejo o arco-íris aparecendo e o contemplo, eu lembro da aliança de Deus feita para com Noé e para as próximas gerações. Família que vivem sobre esta aliança tem esperança diante do caos. Disse Charles Spurgeon: as promessas de Deus não são apenas para os fiéis do presente, mas herança viva para os filhos da aliança. Ensine seus filhos sobre o Deus da aliança. Ensine sua família sobre o Deus da aliança. Traga à memória as promessas, viva sob princípios e lembre diariamente: estamos guardados por uma fidelidade que não falha. Terceira lição, e aqui essa terceira lição, ela é poderosa. Mas antes, você já se inscreveu no meu canal? Josué, você fala todo dia sobre isso. Sabe por quê? Mais de 50% das pessoas que participam deste devocional não são inscritas no meu canal. E você não tem noção do quanto é importante você se inscrever. Então aqui embaixo tem um botão, dá uma paradinha agora, 10 segundos, clica aqui, isso, ativa o sininho, isso, aí vai aparecer a palavra todos, clica também, ótimo, agora você faz parte da família dos implantadores da cultura do Reino de Deus. Você não tem noção do quanto é importante. O YouTube dá muito valor a isso e aí manda a nossa mensagem para muita gente. E também dá o seu like aí, tá? Qual é a terceira lição? O fracasso de um pai exige honra e cobertura, não exposição. Eu vou repetir porque tem muita gente aqui que precisa ouvir isso. Quando um pai fracassa, ele não precisa de exposição, ele precisa de honra e cobertura. Gênesis 9:23, veja o que diz aqui. Então, Sem e Jafé tomaram uma capa, puseram-na sobre os próprios ombros de ambos e, andando de costas, rostos desviados, cobriram a nudez do pai sem que a vissem. Veja que após o recomeço, Noé erra. Seu filho Cã expõe o erro, mas Sem e Jafé cobre o pai com honra. A diferença entre a maldição e bênção recai sobre como os filhos lidaram com a falha do pai. Como é que você tem lidado com as falhas do seu pai? Como é que você tem lidado com as falhas de sua mãe? Veja que o Cã, ele expôs o pai vergonhosamente. Sem e Jafé tomaram uma capa, cobriram o pai. A diferença entre a maldição e a bênção recai sobre
como os filhos lidaram com a falha do pai. Queridos, em tempos de vulnerabilidade, a família precisa mais de honra, cobertura do que de julgamento. Dietrich disse: a honra familiar não é negar as falhas, mas proteger com respeito a dignidade ferida. Eu preciso repetir para vocês. A honra familiar não é negar as falhas do pai, da mãe, do irmão mais velho, mais novo, mas proteger com respeito a dignidade ferida. Olhe para cá. Quando alguém da sua casa falhar, não exponha, cubra com oração, cubra com honra, cubra com amor. A maturidade familiar é medida pela maneira como tratamos as feridas uns dos outros. O Espírito Santo está dizendo para mim aqui que eu devo insistir nisso. Não é por acaso que Deus colocou essa palavra aqui para nós todos. Quando alguém da sua casa falhar, e talvez vocês estão vivendo um momento agora em que o pai falhou, ou a mãe falhou, ou o irmão falhou, ou a irmã falhou. Não é para expor, para vergonha, não. Cubra em oração, honra e amor. A maturidade familiar é medida pela maneira como tratamos as feridas do outro, gente. Eu preciso orar com você, mas antes de orar, Gênesis capítulo 9 é o capítulo da aliança, mas também da responsabilidade. Deus renova a sua promessa com a humanidade, mas também revela que, mesmo após um recomeço, a natureza humana ainda precisa de vigilância. Famílias que vivem sobre a aliança devem lembrar: há bênçãos para quem honra. Há bênçãos para quem honra. Há direção para quem reconhece a missão e há segurança para quem valoriza o que Deus estabeleceu. Vamos orar? Mas antes de orar, eu quero que você coloque aqui o nome de uma pessoa que você é muito grata. Eu creio que Noé foi muito grato ao filho Sem e Jafé, porque diante do erro do pai, eles cobriram o pai. Eles não expuseram o pai à vergonha. Então, quem foi que estendeu as mãos no momento mais difícil da sua vida? Coloca o nome aqui. Eu disse que eu vou orar hoje pelo Ribeiro, porque no momento difícil da minha vida, ele foi um canal da bênção do Senhor. Vamos orar? Eu quero orar, mas antes eu preciso dizer para você: sua família vive consciente da aliança de Deus ou trata a fé como uma tradição esquecida? É tempo de renovar a consciência da bênção, viver a missão com intencionalidade e tratar os erros com honra. Famílias aliançadas com Deus geram legados, não ruínas. Oremos. Senhor, obrigado, Senhor, pela aliança que firmaste conosco. Agora ajuda-nos a lembrar de tuas promessas e viver de acordo com os teus princípios. Que nossas famílias sejam terra fértil de bênção, lugar de honra e abrigo para a tua glória. Senhor, ensina-nos a viver como povo aliançado, firmes na fé e fiéis em amor. Pai, agora eu coloco diante de ti todas estas pessoas cujos nomes estão aqui, pessoas que em um determinado momento foram canal da tua bênção, estenderam as mãos, foram generosas, solidárias, cooperadoras, ajudadoras. Aonde quer que estas pessoas estejam, como o Ribeiro, esse irmão e amigo que estendeu as mãos, que foi um canal da tua graça e bênção sobre a minha vida e, consequentemente, da minha esposa e meus filhos. Aonde quer que o Ribeiro esteja, e todos estes cujos nomes estão aqui, que sobre eles esteja a tua bênção, a tua bondade, o teu amor, a tua graça, a tua misericórdia. Guarda,
protege, sustenta e livra. No nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família. O céu não está em crise, Deus está no controle, nós cremos em milagres e a nossa família está debaixo da graça de Deus. Envie esta mensagem para 3 pessoas que você quer muito bem. Um beijo no seu coração e não perca por nada a nossa reflexão no capítulo 10 de Gênesis. Vamos continuar nesta jornada falando sobre família em Gênesis. Deus te abençoe.